Prezados amigos, estamos de volta com mais um Diálogo Espírita, sejam todos muito bem-vindos. Ao longo dos programas, nós temos enfatizado a diferença entre educação e instrução. Instrução refere-se mais ao conhecimento adquirido de maneira formal nas instituições de ensino ou como autodidata. Nesta área, nós poderíamos incluir também a cultura, da mesma forma adquirida em instituições próprias ou por iniciativa pessoal de cada um. Já a educação não se limita ao aprimoramento intelectual, mas engloba outros aspectos da personalidade humana, como, por exemplo, os do corpo físico, do emocional, da moral e também espiritual. O fato é que, indiretamente, mesmo que externamente aos ambientes acadêmicos, o que somamos de conhecimento de ética ou de ética de conduta deve-se em grande parte a alguns mestres especiais. No time dos nossos mestres, além de pais e de professores, nós devemos listar algumas entidades abstratas, alguns entes abstratos, como a natureza, as enfermidades, talvez a idade, etc. Mas nós temos que ir além e considerar ainda e principalmente as outras pessoas. Pessoas próximas ou distantes, seres encarnados ou desencarnados, pessoas boas ou más. Talvez, num primeiro momento, você que nos assiste não concorde inteiramente com essa nossa proposição, e nós, sem intenção de convencimento, tentaremos demonstrar que isso faz todo sentido. Viver em sociedade é quase uma arte e exige um aprendizado constante. Através da interação social, em experiências felizes ou não, nós trabalhamos e progredimos. Então acompanhe conosco a partir de agora, no tema livre, quem são e o que ensinam os nossos mestres. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre os nossos mestres. Quem são os nossos mestres? Não estamos falando apenas aí dos pais, dos professores, mas no universo, no mundo em que vivemos, né? O que a gente aprende uns com os outros? Eu vou começar aqui com a Rose, vou direto ao ponto para ela dar o pontapé inicial. Rose, até coloquei na abertura, separando quase que em dois blocos, né? Além das pessoas, nós vamos falar bastante sobre isso aí, mas a gente aprende observando a natureza, por exemplo, para ficar num exemplo, né? As doenças eu citei, não sei se você concorda com isso. O que esses entes abstratos nos trazem? Bom, claro que a gente tem, né, muitos professores nas pessoas que nos rodeiam, né, e nos ensinam muito, encarnados ou desencarnados. Mas a vida por si só, ela nos traz, podemos dizer assim, diretamente da programação reencarnatória, diretamente de Deus, né, umas tantas lições nas experiências reiteradas que nos atingem, sejam elas na convivência ou nas limitações de saúde, nas limitações orgânicas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa familiar muito querida que é extremamente impaciente com barulho e com agitação. Onde quer que ela vá, tem alguém que faz barulho. Se viaja de avião, tem alguém que bate no banco o tempo inteiro, uma criança que chuta. Se vai no cinema, tem sempre alguém que se mexe atrás e também bate na poltrona. É só comigo, isso acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. O que está indicando? É a vida nos ensinando a lição básica da paciência. Qual é a qualidade que nos falta? É exatamente aquela demonstrada naquilo que nos incomoda no dia a dia. A necessidade do aprendizado da paciência se demonstra pela própria vida normal, nas circunstâncias reiteradas que irritam, para a pessoa aprender a se dominar. Então, a vida nos ensina. Se nós não elegemos voluntariamente os valores que nós devemos ter, né, na existência, de acordo com a harmonia com as leis divinas, e nos empenhamos profundamente pelo trabalho na edificação desses valores, a dor nos atinge, modelando em nós
aquelas aprendizagens, aquelas experiências que nós voluntariamente não buscamos. Então, quando nós empenhamos a nossa livre vontade na conquista dos valores morais, nós vamos diminuindo a necessidade dos mestres da dor nos atingirem pelas limitações. Muitas vezes, né, não respeitamos o nosso corpo físico em determinada existência, ou mesmo nessa. Daqui a pouco acontece o quê? A doença. O que a doença veio nos ensinar? A valorizar o órgão menosprezado, buscando o reequilíbrio. Ela é o próprio meio da cura do nosso espírito, nos ensinando a ter paciência, a buscar a saúde e a conquistar aquilo que, desvalorizando, nos trouxe o próprio desequilíbrio. Então, a lei divina é sábia. Ela nos manda as lições necessárias nos pontos que nos faltam, nos atingindo exatamente naquilo que em nós é aresta. Porque, para mim, por exemplo, um barulho de criança não incomoda. Eu tenho outros defeitos, né? Para esse familiar é aquilo que irrita. Então, as lições são diferentes conforme a necessidade de cada um. Você citou a paciência, e estaria outra muito importante. A gente nota que as pessoas, geralmente as pessoas humildes, começa por aí, pessoas simples, socialmente inclusive, né? Mas também na doença, onde parece que floresce com maior robustez a fé em Deus. E até a fé em si mesmo, né? As pessoas, quando elas, às vezes ela tem recurso financeiro, ela tem recurso intelectual, mas quando as portas parece que estão fechadas, ela não tem a quem recorrer na hora que o calo aperta, como a gente diz, aí ela desperta, ela recorre, pelo amor de Deus, que Deus me ajude. Ela às vezes, né, no dia a dia, ela nem lembra que Deus existe. Está errado, deveríamos lembrar sempre. Mas o que eu quero colocar assim, de repente é aquele último recurso que o indivíduo lembra. Indo um pouquinho além, vamos então passar para a parte dos outro tipo de mestre, as outras pessoas, Mariana. Então, nós vamos ver no livro Indulgência, do médium Chico Xavier, Mensagem de Emmanuel, ele vai falar que todos os nossos adversários, na realidade, são nossos instrutores. Então, as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas dificuldades de interação, essas dificuldades as quais nós enfrentamos, é para que nós possamos desenvolver, como a Roseli já iniciou falando, a paciência, a indulgência e o autoconhecimento. Quando nós paramos para refletirmos o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando, e daí nós começamos a modificar, quer dizer, estamos aprendendo, estamos nos modificando, estamos evoluindo. Então, todas as circunstâncias da vida que nos acontece é sabedoria divina para nos auxiliar no nosso crescimento. É complicado, é difícil, porque nós teimamos. Então, às vezes as coisas repetem, situações se repetem conosco e nós ficamos assim, de novo, né? Só acontece comigo, né? O caso aí da criança, por que, né, que só acontece comigo? É porque eu ainda não aprendi a lição, eu ainda não tive a sabedoria de compreender o que aquela lição quer trazer para a minha evolução, para o meu conhecimento. Então, nós temos aí vários mestres. Todos os dias nós aprendemos. Nós aprendemos com a chuva, nós aprendemos com o sol, nós aprendemos com aqueles que se diz nossos inimigos, nós aprendemos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós é que temos que estar atentos, dispostos a aprender, porque mestres existem. O que eu queria colocar depois, Wilson, é assim, o que é importante nisso, né? No plano espiritual a gente está entre iguais, a gente aprende pelo estudo, evolui em conjunto. Na Terra, essas grandes lições nos são dadas pelo quê? Pelos desiguais. É aí que a gente aprende. Aquele que sabe menos do que nós teríamos que ajudar. Aquele que nos critica está nos apontando o defeito, o ponto fraco. O amigo às vezes não tem coragem de falar. Aquele que nos calunia nos ensina a darmos menos importância à opinião do mundo e mais à nossa consciência na paz de Deus. Então, isso tudo visa, esse processo, esse cadinho humano, ele visa nos tornar mais fortes, mais corajosos, mais decididos.
Esse atrito, a gente pode falar assim, né? Porque nessa interação social com os diferentes, como ela disse, causa um certo atrito. É claro, estresse, né? O termo da moda, né? Isso, de certa forma... Acelera. Mas eu digo assim, ele machuca, ele pode ferir, ele incomoda, ele perturba, ele traz inquietude, mas traz o benefício de justamente aparar as arestas. Eu lembrei com a Mariana falando, tem uma frase que há muito tempo eu li, acho que de Emmanuel, eu não sei em que obra que é, que ele fala, que diz que os nossos inimigos, eles radiografam a nossa alma. Realmente, porque às vezes aquilo que a gente sempre fala aqui da questão do autoconhecimento, da necessidade do autoconhecimento, de a gente se olhar no espelho, mas não para enxergar apenas e tentar corrigir os pequenos defeitos físicos, mas tentar enxergar a nossa alma, desnudá-la para ver realmente o que deve ser modificado, aquilo que nós não conseguimos enxergar e que o amigo às vezes até tenta, mas não consegue porque o nosso orgulho não permite, ou ele fica constrangido por ser amigo de falar uma verdade, o inimigo fala. Aquele nos aponta, ele critica duramente, ele não perdoa nada, ele é intolerante. Isso é ruim para a gente receber, especialmente porque a verdade dói. Quando ela, por ser verdade, porque se fosse mentira, você pode ficar até indignado, vai perder a amizade, não incomoda. Mas quando é verdade e outro descobriu, você se sente desamparado. Então, passa necessariamente por esse papel aí que a gente está tentando colocar na nossa lição de hoje, desse mestre, o quanto ele é importante. Eu coloquei, depois no finalzinho, vocês por favor me reserve uns 30 segundos, que eu vou fazer só uma apanhadinha no final. Pode continuar mais um pouco, Rosa, nesse tema aí. O que nós entendemos, né? Aquilo que nós desempenhamos, já que nós temos autoconsciência, temos liberdade de escolha, né? Voluntariamente no bem, nós vamos aprendendo pacificamente. Aquilo que nos incomoda ainda, que nos fere, que nos agita, como você disse, que nos traz desconforto, significa o quê? Que Deus, por nos amar muito, fez conosco aquilo que chamamos um PAC, um programa acelerado de crescimento. Ele nos manda os inputs, né, as provocações externas, na esperança, né, de que o nosso melhor se revele, que a gente supere, não que a gente saia falando mal e odiando o outro, retrucando mal para quem ensinar, né? É por aí. Ninguém quer ser esse tipo de mestre muito amigo, né? O que Deus espera de nós, né, através das suas leis, naturalmente, dos nossos benfeitores que agem em nome dele, é que nós convertamos, metabolizemos essas agitações, essas agressões externas em crescimento espiritual, em fidelização à harmonia divina, em força interior. Porque a força só se adquire na peleja, na luta, né? Enquanto estamos acomodados, está tudo bem, o nosso crescimento é lento. Sim. Quando nós estamos incomodados, né, e provocados, que nós temos possibilidade realmente de transcender, de sair do crescimento e evolução horizontal e pularmos de faixa vibratória, crescemos horizontalmente acelerados. Eu lembrei, acho que também de Emmanuel, que ele fala em algum lugar que se o indivíduo ficar... Não vai aí nenhuma informação cabalística, mas ele fala em 7 anos. Se o indivíduo ficar 7 anos sem mudar a vida dele, sem ele evoluir, sem ele progredir, sem acontecer algumas coisas importantes, é porque ele ficou estagnado. Então, 7 anos que praticamente ficou a ver navios, como se diz. Seja um dia, um mês, um ano, né? Muito, tem que tentar mudar. Então, o nosso maior desafio, o nosso maior inimigo mesmo, não são aqueles que caminham conosco, somos nós mesmos, porque nós somos teimosos, nós somos persistentes no erro. Então, por isso a necessidade de tirarmos as lições
que a vida traz para nós, que a vida ensina. E ela ensina, a gente brinca quando a gente é criança, né? A gente escutava a mãe nossa falar assim, eu quando bato em vocês, eu procuro bater num lugar macio, com um chinelinho mais macio. Agora a vida, hoje não se bate, mas a vida bate em qualquer lugar, ela não escolhe. Então nós temos que estar atento nessas lições, porque os maiores inimigos nossos mesmo somos nós, dessa teimosia de que não querer ir. Então é a necessidade desses mestres vir e mostrar para nós, olha, chega, pare, olha, se alimente de boas leituras, de bons exemplos, né? Enriqueça os seus ouvidos com músicas elevadas, os seus olhos com boas leituras. O amor, deixe que o amor flua dentro de você para que você possa, com isso, contaminar aqueles que caminham contigo. E muito importante, né? Saber viver o momento presente. A lição da vida está no presente. E a gente está ali vivenciando, convivendo, podendo aprender, podendo evoluir, né? Podendo se dedicar e fica rememorando coisas que já aconteceram, ansioso pelo passo seguinte. Nem vive o momento presente, né? Deixa de aprender. A gente está falando assim de maneira um pouco... Eu, inclusive, fiz uma colocação de uma maneira um pouco mais radical, falando dos inimigos, mas a gente não está falando apenas dos inimigos, é todas as pessoas que convivem conosco. Não tem inimigo. Exatamente. Tem instrutores. Não, mas independente dessa visão de tentar enxergar dessa maneira, realmente é assim. Mas nós estamos falando das pequenas lições, não são apenas das grandes lições de pessoas super especiais, dos grandes inimigos, não. De pessoas do nosso convívio, dentro de casa, no trabalho, na rua, na fila do banco. Hoje ninguém fica mais em fila de banco, mas quem sabe do INSS, sei lá, do da UPA, né, para atendimento médico, do mercado, etc, etc, etc. Eu coloquei aqui, né? Mas então, para sintetizar essa ideia, Jesus, né? Para sintetizar essa ideia, eu coloquei aqui, olha, o convívio social é uma sala de aula riquíssima. Todos eles, bons e maus, sábios e ignorantes, amigos, protetores, inimigos, perseguidores, têm algo a nos ensinar. E aí eu coloquei assim, os maus não são maus professores, mas são professores maus. Veja, eles forçam, né? Forçam-nos o exercício do perdão, da paciência, da compreensão, da tolerância, o valor das amizades, quanto a gente aprende, né? Respeito, solidariedade, renúncia, experiência de vida e por aí vai. Nós temos aí cerca de 50 segundos, não sei se termina aqui. O que eu acho importante lembrarmos é que professores, né, nós temos bons, valiosos, importantes, modelos temos, instrutores espirituais que nos orientam, nós temos, aprendemos com a mediunidade, a sensibilidade dos ambientes, o que nos convém, o que não nos convém, mas mestre mesmo é um só, Jesus. Dos espíritos a gente lembra que não é só dentro do espiritismo, por exemplo, com a comunicabilidade através da mediunidade, que traz mensagem consoladora, elucidativa, não é só isso. Mesmo que nem acredita em espírito, e ele aprende com os espíritos, através não só das boas intuições, como daquelas tentaçõezinhas de faça isso, faça aquilo. A partir do momento que você resiste a isso aí, é um aprendizado também. É sutil, mas é real. Abraço a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. E ainda, ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá,
Hoje, no Fonte Allan Kardec, nós iremos comentar o capítulo 5 do livro Rejubila-te em Deus, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Franco. É o seguinte, ela vai trazer sobre o vírus destruidor. Que vírus seria esse que a nossa mentora do Divaldo, traz para nós? Que mensagem é essa? Esse vírus destruidor que ela vem trazendo para nós, nos alertando, é a intriga. E é tão interessante que ela começa o capítulo dizendo assim: a intriga é semelhante a um vírus destruidor que se multiplica rapidamente, aniquilando a organização de que se nutre. O intrigante, por sua vez, é enfermo da alma. Portanto, graves distúrbios emocionais e morais. Então ela vai dizendo que aquele que faz a intriga geralmente é uma pessoa invejosa, que tem a questão da autoestima muito baixa, aliás, que não tem nenhuma autoestima. E ele então é invejoso. O que ele faz? Ele faz intriga, principalmente daqueles que convivem com ele. Então, e ele é assim, cada hora ele arruma uma vítima, cada hora a intriga vai atingir um ou outro, porque ele não tem ali os elementos morais de conduta para conviver no grupo. E é bem interessante que nesse livro ela vai trazer, nesse capítulo também, que em todos os segmentos da sociedade, no meio profissional, religioso, em todos os segmentos, sempre tem aquele que faz a intriga. Então ela vai discorrendo o malefício que essa intriga faz num grupo, como ele é destruidor. Quantas guerras, quantos mal-entendidos, quantas lágrimas, quantas dores que a intriga faz fomentar. Então ela vem nos dizendo que nós não devemos alinhar em nossos corações a intriga. Quando chegar até nós uma notícia, uma informação, uma maledicência, nós devemos não propagar, nós não devemos ventilar no grupo ou entre as pessoas em que estamos, porque isso vai gerar apenas tristeza, conflitos e sofrimento. Que nós devemos estar sempre vigilantes para que os nossos corações não sejam pegos de surpresa e nem fique de uma maneira amarrada, solitária, diante da circunstância em que o intrigante nos coloca. Orai e vigiar sempre para que nós possamos dar bons exemplos. Chegou uma notícia até nós, chegou uma fofoca até nós, vamos primeiro, fazer uma reflexão e ver se aquilo nós podemos passar para frente. Inclusive, nós temos exemplos das 3 peneiras, lembra? Que nós temos que checar se é verdade, se ela vai contribuir para alguma coisa e se ela vai trazer benefício. Se não, quando fazemos essa reflexão, nós vamos ver que ela não atinge nenhum desses objetivos, devemos deixar de lado, porque esse irmão carece de paciência, de indulgência e de perdão. Fica aí a dica para o livro, para a leitura do livro Rejubila-te em Deus. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: se Deus sabe tudo, inclusive o futuro, por que Ele permite que falhemos em nossas provações? Por que as criaturas são falíveis, erram tanto, precisam reencarnar, não é? Expiar
passar por novas provações para progredir? Por que Deus não nos criou perfeitos, sem a necessidade de tanto sofrimento, tanto trabalho, tanta dor, para atingirmos uma relativa perfeição moral, conquistarmos a sabedoria e o amor, que é a nossa meta da evolução espiritual? Não é difícil de entender. Quando nós pensamos numa escola, num bom professor, o que nós imaginamos em relação às questões da prova que ele prepara para os alunos? O bom professor é aquele que passa a lista das perguntas com as respostas para que o aluno acerte automaticamente? Como é que o aluno vai adquirir conhecimento, experiência, ter méritos pelas suas conquistas se ele recebe tudo pronto? Pelo contrário, o bom professor é aquele que ensina a matéria e surpreende os alunos com as questões mais instigantes que forçam o raciocínio e que trazem à tona toda a sua habilidade de solucionar problemas, preparando-o para as questões da vida, para as dificuldades que vai enfrentar no futuro. Deus, nosso Criador, não poderia ter defeitos que uma boa pessoa não tem. Ele é a perfeição suprema. E Ele escolheu nos criar livres, nos criar independentes, com autonomia, dentro das leis gerais do universo, naturalmente. Subordinados à necessidade de harmonia geral do funcionamento das coisas, mas capazes de tomar as próprias decisões. Poderia ter nos criado subordinados totalmente à sua vontade, mas o maior dom que Ele nos deu foi o da liberdade. A capacidade de criarmos laços afetivos pelas nossas escolhas, de desenvolvermos as habilidades que melhor nos pareçam, de adquirirmos as experiências necessárias ao nosso próprio futuro material e espiritual. Esse é o nosso Deus, capaz de nos dar condições dentro do seu universo, de conquistarmos o nosso lugar, de termos mérito próprio. Que tipo de governo é o ideal para nós? Aquele em que as pessoas que lisonjeiam ou que recebem tudo de mão beijada predominam? Ou um governo em que apenas aqueles que tivessem mérito progredissem e pudessem também auxiliar os outros, administrar os bens comuns? Naturalmente que nós preferimos o governo por mérito, por meritocracia. O universo de Deus é assim. Aquele que vai adquirindo méritos por seu próprio esforço, aprendendo, errando para se levantar e acertar de novo, como Alva Edison, que depois de quase 500, segundo alguns, 300 e poucas, segundo outros, experiências fracassadas para tentar achar um filamento para a construção da primeira lâmpada elétrica, quando lhe disseram, desista, você errou demais. Ele disse, mas como? Agora eu já sei 300 ou 400 maneiras que eu não devo agir, que eu não devo proceder, que são o caminho errado. Estou muito mais perto da solução. Assim é a nossa vida. Deus nos deu a liberdade de escolha e a responsabilidade pelos nossos atos. Conforme agirmos, conforme teremos que delimitar, delinear as nossas experiências futuras. Mas sempre livres para escolher e responsáveis pelas consequências. Portanto, Deus permite que nós falhemos, como o bom professor permite que o aluno erre na prova para que estude mais e aprenda, para que possamos, sendo livres, termos o mérito da nossa própria ascensão, da nossa própria aquisição da sabedoria e do amor, porque tudo que nos rodeia já é presente de Deus. Mas a construção da nossa individualidade mortal, das características que desejamos ter, a capacidade de nos relacionarmos, de amarmos, de servirmos, é possibilidade nossa, pelo respeito do Criador, pela criatura, pela possibilidade de, imortais que somos, sermos os artífices dessa imortalidade, construindo nosso mundo interior de sabedoria e beleza, se for essa a nossa escolha. Muita paz.